E pessoal, vamos então comentar sobre o gráfico da última postagem. Achei legal que muita gente acertou. Aqui o eixo Y, tá? É pressão de óleo do motor. E o eixo X aqui embaixo é rotação do motor. Vou maximizar o gráfico aqui para mostrar para vocês. Primeira coisa interessante de comentar aqui é que esse gráfico de dispersão de pontos aqui no software i2 da Motec, ele é uma maneira muito fácil de você visualizar e analisar grandes quantidades de dados, né? Então, para que a gente usa isso aqui? De maneira muito simples a gente consegue ver como muitos dados e durante muito tempo essa variável pressão de óleo se comportou em função da rotação do motor. Então, ao invés da gente analisar essa variável em gráficos, a gente vai analisar nesse tipo de dispersão de pontos, tá? Tem alguns detalhes bem importantes que eu gostaria de comentar aqui e bem legais também. O que é essa escala de cor aqui? Vocês veem que tem pontos azuis, verdes, amarelos e vermelhos. Isso aqui é a temperatura do óleo do motor, tá aqui essa escala, ó. Então, conforme a cor vai ficando mais quente, é uma temperatura maior, né? E o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver, conforme a temperatura vai indo de verde, amarelo, azul, ou seja, conforme a temperatura vai subindo, você tem uma tendência de diminuição da pressão. Então veja bem, se a gente pegar para uma rotação 2000 RPM, vamos olhar só para 2000 RPM, nessa linha aqui, ó, quanto maior a temperatura de óleo, maior a pressão, e assim por diante. Bom, isso é meio óbvio, né? Uma característica física por causa da variação da viscosidade do óleo. E tem um outro detalhe bem importante que eu gostaria de mostrar aqui, que vocês podem ver. Vamos analisar esse gráfico de uma maneira geral. Vocês veem que tem a partir daqui, ó, você tem meio que, vamos analisar só essa cor amarela para facilitar. Vocês veem que tem uma crescente, né? Isso aqui é basicamente uma reta. Aqui também na cor verde, ó, basicamente uma reta. Mas até esse certo ponto aqui, ó, chega nesse patamar, muda a inclinação dessa reta e ela vem para uma inclinação para cá, ó. Por que será isso? Isso é um detalhe bem interessante. O que isso significa? Assim, ó, esse nível de pressão aqui, a gente está falando de aproximadamente 4,5 bar. A bomba de óleo desse motor, assim como a grande maioria ou quase todas as bombas de óleo externa, elas têm uma válvula de controle de pressão. As bombas são mecânicas, então naturalmente, conforme a rotação vai subindo, a pressão de óleo vai subindo, porque a bomba gira mais. Chega num nível de pressão que essa válvula de controle de pressão, ela abre com o intuito de regular essa pressão. E é isso que acontece, ó. Então esse patamar aqui indica que essa bomba está regulada para trabalhar com aproximadamente 4,5 bar de pressão. Porque a pressão sobe conforme a rotação vai subindo, mas se não tivesse essa válvula, a tendência é que esse gráfico continuasse para cima aqui, ó. Mas quando ela chega nesse nível de 4,5 bar, essa válvula abre e a pressão fica quase que constante. Obviamente, ela continua subindo. Vocês veem que ela tem essa tendência de subir, mas não tanto. Vocês podem ver que a pressão fica quase constante. Ela vai de 4,5 para aproximadamente 5, 4,7. Então é basicamente isso, pessoal. Foi legal que muita gente acertou que o gráfico era a pressão de óleo em função da rotação do motor, mas eu gostaria de mostrar para vocês esses detalhes, né, da variação da pressão com a temperatura de óleo, né, indicado pelas cores, e também essa característica aqui de conseguir identificar de uma maneira fácil no gráfico o momento em que a válvula
de alívio abre para regular essa pressão de óleo do motor. Beleza? Então, pessoal,